Boa noite, gente! Vamos lá, mais uma live. Muito interessante estar aqui com vocês. Que prazer imenso. Gente, hoje eu vou falar sobre agenda cheia. Qual que é o objetivo? Será que vale a pena a gente ter uma agenda cheia? Sim ou não? Vamos lá, vamos investigar. Tem aqui algumas anotações. Eu vou olhando para não me perder, para não deixar vocês aí também confusos com tanta informação boa que eu quero passar para vocês, tá bom? Então, eu sou Andelida Laversana, sou psicóloga clínica, mentora de psicólogas e é um prazer imenso trazer estratégias que vão fazer vocês alcançarem os 30 mil por mês sem lotar a agenda e qual é as estratégias corretas que vocês podem usar para isso, tá bom? Então, sejam muito bem-vindas. Nós vamos entender e aprender se é prejudicial lotar ou não a agenda. Será, gente? Será que o nosso grande objetivo é ter a agenda cheia? Eu vou trazer aqui alguns pontos de reflexão para vocês, né? Porque quando a gente se forma, nosso grande objetivo é atender quem quer a clínica, que é a área que eu demando aí, que eu comando bastante, que eu tenho bastante experiência clínica, né? E essa experiência eu quero trazer para vocês como que vocês podem alcançar resultados muito positivos seguindo essas estratégias, tá bom? Então, gente, será que o excesso de atendimento gera um esgotamento e uma estafa mental? O que vocês acham? Tem sido fácil ser psicóloga clínica? Tem sido desafiante? Como que vocês estão se sentindo? Então eu parto sempre da primícia que observe, psicóloga linda, como anda a sua rotina? Como você tem se sentido? Quando chega o final de semana, você está bem? Você está esgotada? Como que você anda, né? Será que você já se sentiu tão cansada a ponto de pensar em desistir? A ponto de ir para outra área, de falar assim, não, isso não é para mim, eu vou procurar um RH, que é a nossa grande, né? Eu vou pro RH, eu vou para uma empresa, CLT, talvez eu gere mais resultados. Quando a gente tem um esgotamento, facilmente a gente pode se sentir incapaz de gerir resultados positivos e se sentir esgotados a ponto de pensar sim em desistir de algo que pode ser o seu sonho. Por isso que eu acho tão importante, eu fico tão feliz em trazer para vocês aqui alguns insights para que vocês tomem cuidado com as estratégias que vocês estão adotando. Porque o meu grande desejo é que vocês sejam felizes como psicólogas clínicas, felizes e tendo resultados com os atendimentos de vocês, tá bom? Vou tomar meu café, gente. Vocês também amam café? Água e café é algo que, pra mim, é maravilhoso. Quando você não tem uma estratégia correta, facilmente você pode errar na sua rotina. O que é errar na rotina? Você vai cobrar o preço errado, você vai ter o posicionamento errado, você vai ter a quantidade de pacientes erradas. E se você não tomar cuidado, a clínica já vem com vários desafios no pacote. Então, ser psicóloga clínica já é aí um monte de desafios. Vamos pensar. Primeiro que você tem que entender de gestão, que você não entende tão bem. Segundo que você tem que dar conta da história de vida de pessoas diversificadas, né? Principalmente no início aí. E o medo que você tem de cometer algum erro no atendimento, no diagnóstico, no processo desses pacientes. Então, já tenho tantos obstáculos, gente. Então, você primeiro ensina seu paciente a valorizar esse processo, depois você ensina esse paciente a se organizar, a ser comprometido com o processo terapêutico. É muita coisa. E aí, se você não tomar cuidado, a nossa atuação com todos os desafios, a gente precisa prestar atenção a pequenos detalhes. Quantos pacientes você atendeu nos últimos 3 meses? Você sabe, psicóloga linda? Você já tem aí a sua planilha? Você acompanha de perto? Como que tem sido?
o processo de cada paciente, quanto tempo ele tem aderido a esse processo, através do que ele chega até você, você usa alguma estratégia. Então, tudo isso vai refletir na sua agenda, vai refletir na quantidade de pacientes. Só que quando a gente está no início, a gente só quer o maior número possível. Não é mesmo? A gente fica, eu quero paciente, eu quero paciente, eu quero mais paciente. A gente fica idealizando como se a quantidade de pacientes fosse o que ia te satisfazer, fosse algo que realmente ia te ajudar a se sentir sendo uma psicóloga de sucesso, se sentindo feliz com os resultados. Mas, gente, vocês vão se enganar. A agenda cheia não traz isso. A agenda cheia traz um esgotamento. A agenda cheia te ajuda a se perder. Não te ajuda a ter espaço para crescimento, para desenvolvimento. Então, tomem cuidado com isso, tá bom? Você é a pessoa mais importante do seu negócio. Você é a especialista, detentora de todo o conhecimento e prática sobre a saúde mental. Se você não estiver bem porque você errou na organização da sua agenda, isso vai refletir no seu negócio. Então, gente, vamos pensar? Lembra lá da máscara de oxigênio, quando a gente vai fazer um voo, a aeromoça te explica. Primeiro você coloca a máscara em você, depois você ajuda quem está ao seu lado. E isso é essencial, porque se você não cuida primeiro de você, você não consegue se desenvolver, você não consegue estar bem e dar o seu melhor em troca. Então, você sendo a pessoa mais importante do seu negócio, se você não tem qualidade de vida, se você não tem uma agenda organizada, que você pensa nos detalhes, você pode errar. Você vai ficar ali atrás do seu sonho, achando que as coisas estão acontecendo, mas você pode estar falhando. Então, muito cuidado com isso. Por quê, gente? Vocês já ouviram falar da síndrome de burnout, né? Então, a gente trata aí na clínica alguns casos bem comum, que chega ao afastamento desses funcionários das suas empresas, das suas atividades. Então, é uma síndrome que ela surge a partir do trabalho, a partir do esforço exagerado com relação ao trabalho, aumento da pressão e aumento de estresse. Será que nós, como psicólogas clínicas, também podemos passar por isso? Será que a gente também pode ter um desgaste na nossa saúde mental? A gente sabe que nós não somos ilesa, né? Que nós não estamos aí como super mulheres, super poderosas, que nada acontece. Não. Então, a agenda cheia e a agenda vazia, ela tem um impacto. E ela também tem um impacto na sua saúde. Olha só o que causa a síndrome de burnout, né, gente? Então, ela aumenta a sua ansiedade, o excesso de trabalho e os sintomas, eles interferem em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida pode ser afetada pelo excesso de trabalho. É uma sensação de cansaço extremo, uma falta de energia e motivação para fazer as nossas tarefas. Se você, psicóloga clínica, não estiver atenta aos detalhes da sua agenda, você pode gerar aí, construir, ter essa síndrome e se sentir muito mal, e se sentir muito esgotada, pensando em desistir do seu sonho, que é tudo que eu quero desejar que vocês realizem, que vocês fiquem felizes com os atendimentos, porque a gente tem ouro nas mãos, a gente pode realmente mudar as pessoas, nós somos capazes de ajudar essas pessoas a transformar a vida delas, a sair de uma depressão, a ter mais qualidade de vida. Mas para isso, a agenda é primordial. Então, passando daquele processo que você entende que você tem uma empresa, que você entende que você precisa captar clientes, qual é o perfil do cliente que você quer atender, qual o perfil da sua empresa, você também precisa estar atenta aos detalhes da sua agenda. Esses detalhes podem influenciar pagando um preço alto com a sua própria saúde mental, né? Então, gente, é muito comum a gente se sentir esgotada e incapaz quando a gente gastou toda a energia.
Mas quando você está bem, quando você soube dosar a quantidade de pacientes que você atende, quando você trouxe isso para a sua própria organização, você vai ter o resultado ideal. Eu sempre fiz isso. Eu sempre coloquei como meta uma quantidade de pacientes para cada dia da semana. E eu sempre tentei viver de acordo, né, com aquelas minhas metas. E eu mudava a minha meta de acordo com a minha necessidade. Quando você tem filho pequeno, você tem uma necessidade. Então a sua família tem uma demanda maior. Se você tem algum familiar que é um pouco mais idoso, que você precisa dar mais atenção. Tudo isso, a nossa agenda, a gente tem a liberdade de controlar ela. Ela está nas nossas mãos e a gente consegue dosar a quantidade e os horários. Só que quando você está refém e não tem noção desse detalhe, você apenas vai aceitando. Gente, se eu bobeio, eu passou a semana e eu não consegui ter um minutinho. Eu não consegui olhar para mim, eu não consegui fazer o autocuidado. Aí, ó lá a gente construindo a síndrome de burnout. Então, nós somos responsáveis pelo nosso bem-estar, pela nossa saúde mental. E se a gente está cuidando de pessoas, precisamos sim estar atento a isso. Mais do que a busca incessante por essa agenda cheia, por essa quantidade maior de pacientes, busque e dê prioridade para a qualidade dos seus atendimentos, para a qualidade dos pacientes que estão chegando até você. Paciente high ticket, que é o que eu tenho sempre falado aqui para vocês, é o paciente que valoriza o processo terapêutico, é o paciente que está disposto. E esse paciente, ele exige que você esteja bem, ele exige que você dê um bom atendimento. Então vamos lá. Uma vez eu fui pra Serra do Cipó, gente, Belo Horizonte, maravilhoso, delícia, interior lá de Belo Horizonte, acho que era umas 2 horas. Muito gostoso, muito agradável. Então a gente foi lá ver as montanhas, fez a trilha, passeou, foi uma delícia. Quando a gente voltou, tinha uma casa muito simples e que ela estava servindo almoço. Mas aquela senhora, ela era tão atenciosa, ela era tão simpática, aquele perfume do alimento rodeando todo aquele lugar que era o caminho que a gente passava. A gente com certeza comeu ali e foi uma experiência incrível. Isso tem tantos anos e eu ainda lembro. Então, qual foi a diferença? Não era um lugar cheio de gente. Eu acho que tinha a minha família e mais um casal. Qual foi a diferença naquele momento? A diferença é que ela deu e prestou um serviço de muita qualidade. E isso independe do espaço que você está atendendo, independe se é online, se é presencial, mas sim o seu olhar atento. E vamos pensar, gente, será que se tivesse ali umas 100 pessoas, teria sido o mesmo atendimento? Com certeza não. A gente já sabe que quando vamos aos parques lotados, quando vamos num evento, a qualidade vai cair. Então, se você tem a sua agenda muito cheia, será que você está atraindo o seu paciente ideal? Então, você precisa ter essa atenção a esse detalhe. Aí, procura aí, vou dar uma dica já rápida para vocês. Procura aí, dentro do perfil de paciente de vocês, qual que é o paciente que é leve de atender? Qual que é o perfil que você gosta? Dentre os seus pacientes, por que você gosta desse paciente? Porque, não que a gente não goste, a gente ama todos os nossos pacientes, né? Mas qual que você se sente mais feliz em fazer o atendimento? Qual que é o mais desafiante? Então vamos lá. Se você descobre isso, de novo, você descobre qual é o perfil que você gosta. Se é um tema que você não tem tanto conhecimento, então o desafio pode ser que você está desenvolvendo a parte teórica. Ah, Andeli, eu amo todos os meus pacientes, mas tem sido cada dia mais difícil fazer os atendimentos, tem sido cada dia mais complicado cumprir a minha agenda, me sinto cansada, me sinto esgotada. Sim, nós também ficamos assim, né? Mesmo sendo psicólogas, também temos o direito de se sentir assim. Então, como que você vai usar autoconhecimento? Como que você vai prestar atenção aos detalhes para você ofertar da melhor forma?
Como nesse caso do restaurante, muito simples, que na realidade era uma casa, mas ela fazia ali na hora, gente. Ela fez uma experiência, ela abriu a casa dela de forma simples e falou: estou servindo almoço. Então a gente voltava lá daquelas trilhas que andava horrores, extremamente cansadas, com fome. Quem que não ia aceitar aquela comidinha maravilhosa, super bem temperada? É uma experiência. Então imagine você com o seu paciente. Qual a experiência que você está oferecendo para ele? Se você estiver só com a agenda lotada, cheia de pacientes e que não estão valorizando o seu trabalho, que você não está conseguindo ter um bom posicionamento, possivelmente você está falhando com o seu paciente ideal, que provavelmente ele está aí, ele está no seu dia a dia, ele está na sua agenda ou ele está prestes a chegar. Mas se a comunicação não estiver assertiva, se ela estiver causando ruídos no sentido de você, não, eu tenho um valor maior, eu tenho um valor que eu cobro, valor justo, mas fica tranquilo, né? Aquele processo que a gente faz, que a pessoa enxerga o quanto a terapia vai trazer resultado para ela. Se existe um ruído nisso, essa pessoa com certeza ela não vai se sentir confortável em fazer um pagamento um pouco maior, em valorizar esse trabalho. Então o ser humano, ele faz o julgamento. A gente faz o julgamento o tempo inteiro. Aquela senhorinha, ela não estava vendendo comida, ela estava vendendo uma experiência. Então, a experiência dela era uma experiência mais natural possível, era viva aqui essa experiência, desce do pé da serra, nessa simplicidade. E essa experiência, ela valia muito. Eu não lembro, tá, o valor, eu só lembro que foi muito, muito agradável. E aí, gente, se ela cobrasse um valor maior, se ela cobrasse R$100 por um prato que a gente sabe que custa geralmente 30, da forma que ela se colocou ali, da forma que ela estava posicionada, não seria o preço que iria fazer com que eu aceitasse ou não aquele almoço. Entende o que é o posicionamento? É você estar pronta, é você estar preparada. Então vamos aos detalhes. Eu já cheguei a atender, eu sou bem intensa, tá? Eu atendo bastante paciente, mas eu sei que é o momento da minha vida, então é o momento em que a minha família demanda muito menos, eles são muito mais suporte para mim na realidade, meus filhos já estão grandes, eu falo que já estão criados, meu marido é super parceiro, então ok para mim, eu consigo ter qualidade de vida, porque outras áreas eu não estou comprometida com elas, elas já estão caminhando, elas já estão organizadas. Agora vamos lá, você psicóloga que acabou de se formar ou que ainda tem filhos pequenos ou filhos que você tem que acompanhar de perto, que também estão passando por um processo de desenvolvimento da escola, que você tem que acompanhar. Como que você vai ter tempo? Como que você vai ter um olhar de fazer, de preparar o alimento para sua família, de cuidar da casa, de cuidar de você, de fazer uma atividade física? Então, cuidado, gente. A agenda cheia, ela pode trazer vários obstáculos. Se você estiver atendendo 40 pacientes, 40 horas, que a maioria das pessoas hoje em dia trabalha 40 horas, né? Até mais. Vários empreendedores, funcionários aí no CLT, é a média. Mas nós, como psicólogas clínicas, que estamos aí lutando até pelos 30 horas semanais, a gente deseja isso porque não é só o atendimento. Então a gente faz a elaboração do processo terapêutico, a gente se preocupa com esse paciente, a gente faz pesquisas, a gente troca ideia com o médico que também está fazendo acompanhamento, a gente faz visita escolar, a gente conversa com os familiares. Tudo isso agrega valor ao seu atendimento. Só que se você não tiver tempo para fazer isso, não que atendendo pacientes high ticket a gente tenha todo o tempo do mundo. Até porque tempo é uma das coisas mais valiosas que existe hoje em dia. Só que, gente, uma boa organização, uma atenção aos detalhes vai gerar o resultado que vocês desejam, vai gerar um resultado favorável, tá bom? Pensando numa conta bem rápida, olha só. Se vocês atenderem 25 pacientes, cobrando um valor baixo, tá, gente? Um valor ok.
CRP hoje fala de R$ 200 a sessão no mínimo, né? No mínimo. Então coloca aí a sua experiência clínica, coloca aí a sua especialização, coloca aí tudo que você está oferecendo, quanto você está atenta a todos esses detalhes. Se você fizer o atendimento de 25 pacientes, só 25 por semana, se você quiser trabalhar só 4 dias por semana, que é o perfil que eu mais gosto, é o perfil que eu acho que mais produtivo para nós como profissionais, que para mim funciona muito bem. Então, quarta-feira é meu dia de folga. Hoje eu fiz alguns atendimentos, mas porque eu estou com essa desorganização em prol de toda a reforma e as mudanças que estão acontecendo nesse momento. Mas eu amo quando a minha agenda está certinha. Então imagine se vocês fazem um atendimento de 25 pacientes, cobrando R$300 por sessão. Pronto, gente, já alcançaram o paciente high ticket, já alcançaram o faturamento de 30 mil por mês. Deli, mas eu tô cobrando 50. Deli, não, eu espero que não tenha ninguém mais fazendo isso. Deli, eu consigo cobrar no máximo 150. Bom, você pode até abrir algumas exceções, porque são os pacientes que você contribui, é uma forma de retribuir para a sociedade tudo que você recebe também. E aí a gente sabe que a gente não vive numa sociedade justa, não vive numa sociedade que todas as pessoas têm a mesma quantidade de recurso. Então você pode abrir um horário na sua agenda para retribuir isso e fazer o seu valor social. Mas percebe como os detalhes são importantes? Se você atender 25 pacientes com valor social, se você tiver 5 sendo o seu ideal, qual a chance de você aumentar a quantidade de pacientes ideais? Então a gente tem que se aprimorar, a gente tem que se desenvolver, a gente tem que começar a observar todos os detalhes. A minha experiência como mentora é trazer a riqueza de detalhes que eu construí ao longo da minha vida. Por eu ser TDAH, eu sou muito detalhista. Eu observo tudo. E isso é uma grande vantagem quando a gente é psicóloga clínica. Então, gente, eu prestava atenção no horário que eu colocava à disposição da minha agenda para o perfil do meu paciente. Porque tem o paciente mais simpático, que quer conversar com os familiares, tem o paciente que não gosta quando tem muito barulho, quando existe uma agitação. Então, detalhes do que você está ofertando. Então, eu passei a oferecer um cafezinho de qualidade, os pacientes amavam. Aí eu percebi que em Alphaville os meus pacientes chegavam com o trânsito já esgotados, aí eu prestei atenção a como oferecer isso, e eu estou sempre em construção. Eu tenho mais de 10 anos de clínica e eu estou sempre construindo essa experiência mais agradável. Então, você consegue construir um posicionamento. Quando você está num local em que o seu posicionamento não está adequado, se você está atendendo numa clínica de convênio, que você cobra um valor reduzido, que experiência ali na sua sala você consegue oferecer? Se você ainda não tem a sua própria sala, ajusta aquela sala que você está atendendo, imprime a sua marca, constrói o seu perfil de atendimento. Então eu sei que nos convênios a gente tem 30 minutos de atendimento, isso realmente é pouco, né, gente? Eu sou bem rápida e eu geralmente fazia meus atendimentos em 40 minutos. Mas hoje em dia eu não consigo. Sabe, você vai ficando assim mais com vontade de conversar mais, de ser mais leve, de trazer mais qualidade. Então, cada vez mais, a qualidade é mais importante do que a quantidade. E quando você entende que você como especialista, se você construir um posicionamento melhor, se você conseguir se arrumar, olha, sobre se arrumar, vou contar um detalhe para vocês. Eu sempre fui vaidosa, para mim é fácil se arrumar porque eu gosto, né? Então, se eu estiver na minha casa e não estiver me arrumando, aí sim é estranho. Eu gosto bastante, sempre gostei. E eu sempre fui atender muito bem arrumada. Gente, desde quando eu fazia o atendimento voluntário,
Porque antes de iniciar com a clínica, quando você acaba de se formar, eu ficava, meu Deus, eu quero atender, eu preciso atender. Eu fazia atendimento voluntário. Aqui em Jundiaí tem uma clínica de reabilitação e eu fui fazer lá atendimento. Paralelo a isso, eu ficava, não, eu preciso atender, eu vou atender, aluguei, subloquei uma sala, só um período, com todo o sacrifício do mundo, e assim a gente vai construindo. E aí eu já ia bem arrumada, apresentada, né? Uma paciente me deu um batonzinho de presente. E olha o detalhe do que ela me disse. Ah, Andeli, eu observo que você tá sempre de batonzinho, você tá sempre arrumada. Então, gente, será que a imagem que a gente está ofertando tem algum impacto? Sim ou não? Será que o espaço que você está trabalhando, a forma que você está organizando, tem algum impacto? Caiu, não sei se voltou, acho que sim, né? Alguém me ligou, gente. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Ok. Então, olha só, gente. Essa paciente, ela me deu uma ideia. Se eu já fazia isso naturalmente, aí que eu passei a dar mais atenção. E eu sempre falei para as minhas amigas, se arrumem. É mostrar um pouco de detalhe. Não é isso que vai fazer total diferença. Não adianta, você pode se encher de grife, querer passar uma mensagem só através da aparência. Não é isso. É atenção a todos os detalhes da comunicação que você está oferecendo. E se você estiver com a sua agenda lotada, com 40 pacientes, 45 pacientes, não gerando um retorno financeiro, ou até atendendo 30, mas cobrando um valor muito abaixo, que você vai se sentir frustrada, você vai caminhar não para resultados favoráveis, mas para um esgotamento, uma síndrome de burnout, um estresse exagerado sobre o seu trabalho, vai se sentir desmotivada, vai perder a sua energia e aquele sonho ele vai perdendo esse brilho. Ele vai perdendo o brilho até que muitas desistem e passam a achar, como várias pessoas, como vários mitos que existem no Brasil, que psicologia não dá dinheiro, que não dá para viver só da clínica, que só vive da clínica quem atende paciente rico, que você precisa estar em determinado lugar para fazer os atendimentos, que você precisa já ter muitos anos de clínica. Não é nada disso, gente. Atenção aos detalhes, um pouquinho por vez, se prepara, olha para você, olha primeiro para você. Qual é o melhor funcionamento para você? Qual a quantidade ideal de pacientes? Ninguém sai da faculdade e passa a atender 50 pacientes por semana. A não ser que você esteja no CAPS, a não ser que você esteja no SUS ou num convênio. Mas e aí? O que você vai construir com esse tipo de serviço? É a clínica que você deseja? É o que você sonha? Se for, gente, tá tudo bem. O que eu quero ensinar para vocês é tenha ajustes, estratégias, atenção aos detalhes e construa uma clínica que gere um excelente resultado financeiro, mas principalmente que vocês possam viver a vida de vocês, realizar os sonhos de vocês, tendo qualidade de vida. Não abrindo mão da sua saúde, ficando escravo da saúde mental, ficando escravo desse ciclo da clínica. A clínica tem obstáculos. A clínica exige uma organização. Ela exige que você esteja atenta a vários detalhes. Então, para com essa fixação de querer a quantidade maior de pacientes e começa a observar a qualidade do paciente que está chegando para você. Se é o seu paciente ideal, perfeito, você está no caminho certo. Se o paciente que chega até você ainda não é o ideal, o problema não é o paciente. O problema é como você está se posicionando. Existe algum detalhe aí que você ainda não descobriu, que você ainda não sabe, não está conseguindo colocar em prática e isso está gerando ruído na sua comunicação, está chegando a pessoa errada. Era isso, gente. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Espero que eu não tenha perdido a live.
Vou deixar salva, cada vez mais estarei aqui trazendo essas estratégias, trazendo alguns insights para que vocês prestem atenção, para que vocês consigam construir uma marca forte, leve, gente, feliz, com qualidade de vida, satisfeitas, vivendo do que vocês sempre sonharam, que é os atendimentos clínicos, que é a realização de um trabalho de excelência, mas colhendo sim os frutos que vocês também merecem, tá bom? Uma boa noite, a gente se vê.